quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo que está tudo bem, mesmo duro ou com ganas. Você ignora tudo que eu faço, depois vai embora, desatando nossos laços. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente tudo que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente tudo que parece igual. É por isso que arte é tão legal. Vamos achar as diferenças agora na história da música. Hoje vai ser a história da música. Já pensou? Que coisa legal? Nós vamos falar de música. Por isso que eu comecei nesse tom de alegria aqui com a música do Claudinho e Bochecha, né? Nosso saudoso. E que nós pedimos, então, que você tenha a máxima atenção para a gente ver a passagem, o reflexo, a continuidade da música até os dias atuais. Vamos lá? Vou colocar meu violão aqui na estante dele aqui, né? No descansinho dele aqui, para a gente fazer essa aula aí bombar na alegria, na felicidade, na satisfação. Né não? Né Zé? Bora lá. Então, vamos começar com a música na antiguidade, depois a gente vai para a música renascentista, aí aqui chega aqui no rebuscamento da música barroca, e aqui a gente vê a música clássica e também um pouquinho do reflexo disso aí na literatura brasileira. A gente já vem tocando nesse assunto aí porque tem uma combinação das letras com as artes, né? Uma combinação em que se autocompletam, né? Se ajudam. Então, veja só. A música medieval apareceu aqui com o cantochão ou canto gregoriano. Vou falar um pouquinho já, tá? Sobre isso aqui. Aí vem a música renascentista com aquela rescisão que houve, né? Quando no Renascimento começou um interesse maior pelas coisas que não estavam tão ligadas com o religioso. Aí vem o Barroco, onde a música se torna altamente sofisticada, né? E tem um aparecimento da ópera. E da música clássica nós vamos ver aqui esses três gênios. Vamos ver Bach, Mozart e Beethoven. Três gênios da música. Existem outros, né? Existem outros gênios onde nós já falamos aqui sobre Tchaikovsky e não vou adiantar não, para a gente não atropelar a nossa aula, né? Deixa eu começar aqui fazendo um comentário sobre o cantochão, tá? O cantochão, ou canto gregoriano, são aquelas músicas que são entoadas geralmente nas igrejas, né? Então, nos castelos medievais, nos conventos, onde os monges se dedicavam a um mantra, a um canto onde vozes entoavam uma só linha melódica. Aí depois vai se sofisticando, vão aparecendo outras vozes, sons gravíssimos, sons agudíssimos, uníssono, que é o mesmo som, e o vocal, né? O vocalize e o coral, né? As várias vozes juntas, tá bom? Nós vamos descobrir vários detalhes importantes, interessantes, intrigantes sobre o desenvolver da música. Vamos voltar lá?
Vamos lá que a gente tem muita coisa legal para ver aí, ó. Por exemplo, a origem da música. Olha aqui, olha isso aqui. Meu Deus! Na pré-histórica, musique era a arte das musas. É uma referência à mitologia grega e sua origem não é tão clara assim, tá? Existem várias teorias, várias ideias, e nós estamos vendo aqui Calíope, a deusa da música, né? As musas eram deusas da música, da arte e da ciência, e o seu líder era o deus e músico Apolo. Isso aqui é na mitologia grega, tá bom? Que conduzia o coro. Ele conduzia o grupo de canto, né? E o seu trabalho, então, era louvar e entreter os deuses do Olimpo. Tá? Então, a parte de louvar é a parte de exaltar. E a parte de entreter é uma palavra que significa distrair. Ok? Então, primeira função da música, né? E a Calíope, ela era eleita como o símbolo. Deixa eu fazer aqui um comentário aqui. Olha só, na Grécia existiam vários povos e cada um compreendia a música de uma certa maneira. Tá bom? Quando você vai estudar um pouco mais das músicas, você vê que tem os jônios, os dóricos, os frígios, os lídios, os mixolídios, os eólios e os lócrios, né? São 7 povos que cada um desses povos aí, eles têm uma maneira de interpretar uma sequência de notas musicais, né? E aí, depois as pessoas foram encontrando as relações. Mas isso aí demanda um estudo mais aprofundado de música. Se você é uma das pessoas que, como eu, assim, tem um amor muito grande pela música, você começa a entrar nessas relações, aí você começa a entender, a fuçar mais, e aí você descobre coisas muito interessantes. Tá? Então, voltemos lá para a gente ver que a música já existia na pré-história. Olha que coisa interessante. Antes de existir a escrita, antes de existir a história, já existia a música. A combinação dos sons já era feita, né? As pessoas combinavam um som de um tambor com um som de um metal e começavam a cantar e a dançar. E se apresentava com um caráter religioso, ritualístico, em agradecimento aos deuses ou como forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros. Essa questão aqui do ritual, né? Toda vez que as pessoas se reúnem e começam a fazer certos gestos e a repetir certas palavras, né? A fazer andar de joelhos, fazer certos sacrifícios, trata-se de um caráter ritualístico. Tá? Existem vários graus, várias profundidades. Mas só para entender que eu estou falando isso aqui, para entender mais o caráter religioso, porque estava se referindo ao Deus, aos deuses, conforme fosse a religião. E aí eram reuniões onde as pessoas faziam agradecimentos ou pedidos de proteção. Então, criavam músicas para esses momentos. Seguindo aqui, meu Deus, nós estamos aqui na antiguidade. Olha essa figura aqui, meu Deus, socorro. A música na antiguidade era impregnada, cheia de sentido ritualístico. E o instrumento mais utilizado inicialmente era a voz.
Olha aqui essas pessoas aqui, ó. Cantando. Olha aqui essa ilustração aqui, ó. Tá? Ou seja, na Grécia, era uma forma de fazer uma aproximação com as divindades, um caminho para a perfeição. A música era incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade. Toda vez que iam fazer alguma encenação, alguma apresentação, tinha música, era bem natural isso. E ao som da lira, que é um instrumento bem primitivo, eram recitados poemas, né? Dizem que o rei Davi era um prodígio com a lira e a sua voz era uma voz assim muitíssimo linda, bonita e encantava as pessoas com o seu toque, com o seu canto. E esse aqui, sai daí, bicho velho. Olha aqui, ó. Essa apresentação aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Desenhado nos vasos. Essa ilustração e essa escultura aqui, ó. Onde demonstra aí as festas dionisíacas. Eram as celebrações de caráter cívico-religioso. Então, Dionísio, que era o deus da música, da festa, do teatro, da celebração, que para Roma era o deus Baco, né? De onde vêm os bacanais, as festas altamente lascívias, cheias de lascívia. Mas inicialmente tinha um caráter de civismo, de ensinar ao povo as suas regras, as suas obrigações e, ao mesmo tempo, religioso. Conciliavam aspectos da política e da identidade de Atenas, a grande acrópole, servindo como fator de agregação da sociedade ateniense. Então, essas festas aqui, elas tinham uma intenção, uma intencionalidade, elas tinham a sua função. Não era à toa que eram formadas essas festas aí. Tá? Então, essas cenas aqui, olha, vários vasos gregos tinham a cena mostrando música com os alunos e provavelmente essa demonstração era das festas atenienses, né? Era das festas em honra ao deus Dionísio, né? Então, seguindo aqui, nós temos também a música no Egito. Nós vimos aí um pouquinho da música na Grécia, né? E aí, vamos agora ver um pouquinho sobre o Egito. Olha os instrumentos aí, ó. A lira, falei na lira ainda há pouquinho, né? Então a gente aqui já percebe, né? Como é uma das liras aí, né? Um dos formatos da lira. Aí a harpa também, ó, ricamente feita, né? O trígone, a flauta vertical, a trompa e o sistro, que é uma espécie de pandeiro, né? De maracas aí. E aí, nós vemos o seguinte, a música no Egito, ela era praticada em coletividade, inclusive com a participação feminina. As mulheres também tocavam. Nós estamos vendo aqui na ilustração, aqui é a nossa lira, né? Maravilhosa, maravilhosa. Aqui a harpa. Olha aqui esse detalhe aqui, né? Estão vendo aqui na ilustração da música no Egito, a lei da frontalidade aqui é aplicada? Está vendo? Né?
o tronco de frente e o resto dos membros do corpo de lado, né? Então vamos lá. Fazia parte de rituais sagrados e militares. Os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. E a música medieval, a música da Idade Média, o cantochão. O cantochão tem importância muito grande. Por quê? Olha, por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a pauta musical. O monge italiano Guido de Arezzo, que viveu de 995 até 1050, sugeriu o uso de uma pauta de 4 linhas. É um sistema que é usado até hoje, né? O sistema da pauta musical. São as 4 linhas, né? E aqui nessas 4 linhas eles escrevem, desenham uns símbolos para cada nota musical, para a duração, se é uma nota, se é um som longo, se é curto. É muito interessante. E foi de uma inteligência tão grande que ainda, claro que foi aperfeiçoado, né? Novos símbolos, novos avanços, mas esse tipo de música mais antigo, medieval, consiste em uma única linha melódica cantada sem qualquer acompanhamento. Estudante, vale a pena você pesquisar na internet. Então, esse estilo é chamado cantochão ou canto gregoriano, porque foi na época do Papa Gregoriano. Não é? Então, veja só, não esquece, tá? O cantochão é uma música que ela só tem uma linha melódica, não são várias linhas melódicas, não tem diferenciação. É só um único som, não é? Você só vai entender melhor se você pesquisar para ouvir como era, né? E olha aqui, ó, essa ilustração, os vários monges, todos com sua ali cantando. E aqui seguindo, nós vemos o seguinte: na transição musical entre a Idade Média e o Renascimento, o que aconteceu? Na Idade Média, a música era principalmente religiosa. Tinha o objetivo de glorificar a Deus. Eles só faziam música com essa finalidade. E era predominantemente monofônica, quer dizer, um só som, composta por uma única linha melódica. Então não existia um canto, uma música com várias vozes. Não existia essa... como a gente tem corais hoje em dia, né? Não, era só um único som. Por isso que é chamado monofônica. E um outro nome também é o cantochão. Já no Renascimento acontece a mudança aí, né? A música tornou-se mais secular e polifônica. Essa palavrinha aqui não é aquele picolé não, tá? São vários sons. Então, já tem aí o aparecimento dos corais. As pessoas passam a cantar em várias vozes, né? Várias linhas melódicas, várias melodias se combinando. E aí, passaram a fazer o uso da imitação entre as vozes. Então, os compositores como William Byrd contribuíram para essa rica tradição musical, né? Olha aqui essa ilustração. Então a música se tornou mais interessante adicionando esses elementos, né? A música monofônica e a música polifônica. E aí estamos vendo também aqui, ó, nessa ilustração,
a ideia do Guido d'Arezzo. Deixa eu comentar aqui rapidinho sobre essa ideia do Guido. A ideia não é criações, né, inventar. Ele queria apenas escrever o que ele estava ouvindo. E os motivos eram vários, porque as pessoas tocavam uma coisa, depois esqueciam, não sabiam mais. Ou então que se queria transmitir para outras pessoas, outros alunos, outros estudantes, não tinha onde... A escrita já tinha aparecido, né? Então não tinha como. Então ele criou um sistema onde símbolos passaram a representar os sons. E também, quando era para ficar em silêncio, tinha um símbolo lá que dizia que aquela parte ali da música deveria ter silêncio e o tempo que deveria demorar esse silêncio. Entendeu? Então é genial a ideia. Aí foi aperfeiçoando até chegar à escrita que hoje em dia é uma linguagem. Como toda linguagem pode ser aprendida. Tem a linguagem matemática, né? É uma linguagem. E tem as outras linguagens também. Né? Todo mundo tem a sua maneira de fazer. E aí é estudando, se dedicando, que as pessoas vão desenvolvendo aí sua leitura da linguagem. Voltando lá, nós vamos avançar aqui, mais um pouquinho aqui, né? Na música renascentista. Então, a música renascentista, a gente já sabe que ela procurou ouvir os sons do cotidiano, das pessoas, os sons do povo. E não só adoração a Deus, a deuses, procurou mostrar outra vertente para a música. Então veja aí um importante significado da diferença da música medieval para a música renascentista, porque a música renascentista, ela privilegiava mais a música profana, ou seja, uma música que não era, a finalidade não era religiosa. Então, é uma característica aqui bem forte, o maior interesse pela música profana. A valorização. Não era recomendável, na Idade Média, se dedicar à música profana. Era escrita de peças. A escrita de peças para instrumentos acontecia também, esses já não usados somente para acompanhar vozes. Passaram a acontecer músicas em que um instrumento fazia o papel da voz. Os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, num estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumento. Então, existiam também os grupos só de vozes. Tá? Eu trouxe aqui essa ilustração aqui porque existem lendas sobre pessoas que viviam eternamente estudando música e outras que vendiam sua alma para poder tocar bem. Isso tudo aí é folclore, é lenda. Seguindo aqui, nós chegamos à música barroca. Olha só. Aí, barroco é símbolo de rebuscamento, de coisa chique, de virtuosismo, de pessoas altamente talentosas. Não só os que escreviam, aqueles que faziam a composição da música, como aqueles que executavam. Aparece aí a figura do virtuoso, pessoas com habilidades fora do comum. Então, o termo barroco foi empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach. O aparecimento da ópera. O que é a ópera? A ópera é um tipo de espetáculo
onde se conta uma história com atores, cantores e dançarinos e músicos. É um grande espetáculo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem a parte das pessoas assistindo, aí tem também a parte dos músicos. E a música barroca geralmente é exuberante. Ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres de instrumentos, né? E sonoridades fortes misturadas com sonoridade suave. Muitas vezes a orquestra está aquele sonzão forte, aí depois acalma e surge só uma linha melódica de flauta ou de oboé. E aí é o encantamento, né? Você veja que esse recurso é usado hoje até... Isso é muito interessante que eu vou falar aqui agora. Esse recurso é usado hoje até pelos metaleiros, os músicos do heavy metal, bandas como Metallica, por exemplo, tem lá no meio daquela quebradeira toda, tem uma música suave, né? And the Sadden, aquelas músicas lá. Se você não conhece, pesquisa, vai ver. Pode prestar atenção que tem aquele punk mesmo, aquela música pesada. Aí tem aquela suavidade, uma música mais... Aí depois volta de novo. É assim que funciona, né? Eles alternam os momentos. Vamos lá? Voltar? Então é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos nos aprofundar mais, vamos conhecer mais. Chegando aqui, nós temos a música clássica. A música clássica surgiu na Europa para divertir reis e rainhas por volta dos anos 1500. Era bastante usada também em cerimônias religiosas. Olha só, se tem uma música boa, se tem um músico bom, o Johann Sebastian Bach trabalhava numa igreja, né? Numa catedral. Ele era músico contratado só para... O trabalho dele era compor músicas e tocar durante as cerimônias. Além de Bach, que é o Johann Sebastian Bach, os compositores mais famosos de música clássica são Wolfgang Amadeus Mozart, mais conhecido como Mozart, Ludwig van Beethoven. Esses dois aí, eles eram... Ah, não resisto não. Deixa eu contar aqui uma historinha, né? Mozart, ele era mais jovem do que Beethoven. E Mozart, ele logo se destacou com a música, com a habilidade dele. Ele era, assim, excepcional, fora de série. E aí o pai de Beethoven, quando percebeu que Beethoven também tinha habilidade, queria fazer com que ele se apresentasse e ganhasse dinheiro do mesmo jeito que o pai de Mozart, o senhor Leopold, fazia. Mas o Mozart, o Beethoven, ele era contrário, não queria saber de vender a música dele, de se apresentar por dinheiro. E aí o pai dele organizava festas e para ele se mostrar para a corte, para os reis, e ele tocava tudo errado, propositalmente. Por isso que ele levava algumas surras e uma delas chegou a atingir o ouvido e ele acabou ficando surdo, né? Uma história meio triste, mas são várias histórias sobre a música clássica, sobre esses grandes autores aí. Pesquisem, ouçam a música e vocês vão ficar muito mais antenados nisso aí. Voltando lá, nós vemos o seguinte, Mozart nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 50 sinfonias. E o Joseph Dalhousie faz uma reunião aqui com outro músico de renome, Liszt ao piano, cercado de amigos. É essa ilustração aqui, tá? Tem uma história também muito boa sobre Mozart, que o cara tinha inveja dele e ele arrasava.
quando ele pegava as partituras desse músico. Vamos conhecer aqui mais um artista aqui sensacional e vamos ver também outros que são assim da mesma época que ele, que é o Johann Sebastian Bach. Olha só, ele nasceu em Eisenach, na Alemanha, né? Em 1685 e faleceu em 1750, em Leipzig, também na Alemanha. Ele é considerado um dos mais importantes artistas da história da música. Ele foi compositor, alguém que fazia música, cravista, tocava cravo, era um mestre de capela, regente, organista, professor, violinista, violista do período barroco. Bach faz parte dos 3 músicos mais famosos da música clássica, né? Ao lado de Beethoven e Mozart. Esses 3 camaradias aqui faziam miséria tocando. Os caras eram habilidosos, eram sensacional. Eu gostaria muito de ser capaz de fazer alguma coisa do que eles faziam, porque é muito alto, tá? É muito alta a habilidade. Curiosidade? Vamos ver aqui. A música religiosa, a música folclórica, a música erudita e a música popular. A música religiosa era uma música para oração ou agradecimento ao ser divino. E a música folclórica era transmitida pela tradição oral na comunidade. Olha a diferença aí, tá? Então, direcionada a Deus, né? E aqui uma música que era contada pelo povo. E a música erudita era feita por pessoas que estudam música e que seguem padrões de composição. Olha aqui. Aí vem a música popular, uma música feita por um compositor que alcança todas as camadas da sociedade. É uma música mais relaxada, né? Olha essa figura aqui, ó. Seguindo aqui, vamos ver um pouquinho aqui os gêneros da música erudita ou clássica. A música clássica abrange uma variedade de gêneros, cada um com suas características distintas. Então vamos ver o que é sinfonia, o que é concerto. A sinfonia é uma composição orquestral em várias partes, geralmente com 3 ou 4 movimentos. Então, são 4 horas de som, 4 horas de apresentação, quando você vai ver uma sinfonia, né? E esses instrumentos aqui estão lá, com seus músicos maravilhosos, todo mundo lendo partitura, lendo de acordo com o que o Guido de Arezzo planejou, né? E Beethoven e Mozart deixaram um legado impressionante de sinfonias. Esses caras aí, eles criaram, escreveram mais de 10 páginas cada uma dessas sinfonias aí, mostrando como devia tocar cada um desses instrumentos, qual era o som para qual momento, ficar em silêncio e tal, e só tocar naquele momento certo lá, indicado pela partitura. E o concerto é uma obra que destaca um solista, que é um instrumentista, acompanhado por uma orquestra. Está vendo a diferença aí? Aqui, na sinfonia, todos tocam junto. Aqui, no concerto, um instrumento, vamos dizer que uma flauta é o solo, ou um violinista muito destacado, é quem faz a diferença. Tem mais, tá? A sonata. A sonata é uma peça instrumental para um único instrumento ou pequeno grupo de instrumentos. As sonatas podem ser para piano, violino, flauta e outros. E a música de câmara? São composições para grupos como quarteto de cordas, quinteto de cordas
executados em salas menores. A música clássica é uma jornada rica e diversificada com muitos outros gêneros e subgêneros para explorar. Gente, esse tema aqui é muito rico, daria várias aulas sobre isso aí, tá? E no Brasil, os principais gêneros musicais, coisas, criações nossas, tá? Então, o choro, ou chorinho, é um orgulho. Surgiu no Rio de Janeiro, em meados do século XIX. Tem suas raízes no lundu, um ritmo de inspiração africana e elementos de gêneros europeus. A mistura deu isso aí, tá? Compostos por flauta, violão e cavaquinho. E os grandes nomes? Chiquinha Gonzaga, era uma mulher à frente do seu tempo. Olha aqui a música dela. Ou abre alas que eu quero passar. Era uma música bem animada, tocada no piano, escandalizava a sociedade, mas um talento fora do comum. Aí vem Ernesto Nazaré e Pixinguinha, né? Cada um com suas músicas mais. Pesquisa esses temas aqui, tá? Você vai gostar de ouvir essa música aí. Contribuíram para consolidar o choro como um gênero musical, com músicas geniais, como essa do Abre Alas, o Odeon, o Carinhoso, que recebeu a letra 20 anos depois. Maravilhoso. Você precisa conhecer. Vai fundo, estudante. Ainda sobre os principais gêneros musicais do Brasil, temos o samba. Olha aqui o Olodum. Né? Suas raízes estão na cultura afro-brasileira, na miscigenação de ritmos africanos e europeus, na mistura, né? Então, os batuques trazidos pelos negros escravizados foram combinados com ritmos europeus, como a polca, a valsa e a mazurca. As festas de dança dos negros escravos na Bahia eram chamadas de samba. Lá no recôncavo baiano é considerado o berço do samba, especialmente o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos em roda. É por isso que veio o termo lá, roda de samba, né? Com a Lei Áurea, em 1888, muitos ex-escravos foram em busca de oportunidade de trabalho. Essas pessoas agora livres levaram o ritmo da Bahia para o Rio de Janeiro, criando o samba carioca, o samba do Rio. O Dia Nacional do Samba é comemorado em 2 de dezembro. Opa! Diversas variantes e enriquecimentos do samba transformaram e fizeram surgir a bossa nova, tá? Que é uma espécie de samba com influência do jazz, música americana. Tá? A bossa nova é nosso orgulho, conhecido no mundo inteiro. Aí vem o rock, que surgiu em 1960 também, né? Usando canto e instrumentos elétricos amplificados, forte impulso rítmico. E o rap, aqui é o mais moderno, é um ritmo com rimas e poesias que surgiu no final do século XX nos Estados Unidos, mas é um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip-hop. Curiosidade? Vamos lá? A paródia. A paródia é um texto que traz influência de outro texto criado antes, interligando-se a ele pela repetição do conteúdo verbal, pela forma ou pela temática do texto. A paródia pode ser feita a partir de diversos materiais, como literatura, música, pintura, cinema, fotografia e artes plásticas. Né? Estamos vendo aqui, ó, essas criações aí, né? E nas conexões, estamos vendo aí as escolas, né? Com a literatura, né? Escola do pré-modernismo, né? Que rompe com o academicismo. Os autores, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha e suas obras aqui mais conhecidas, né? Olha aqui as escolas do modernismo.
né? As características aí das 3 fases, renovação da forma, né? Da estética, inovações e experimentações. Manuel Bandeira, que na primeira fase, Graciliano Ramos com Vidas Secas na segunda fase e Clarice Lispector. Continuando aqui, tem mais escolas aqui do pós-modernismo, com a espontaneidade artística e os autores consagrados que a gente já estudou aí, né? A Alta Compadecida com Ariano, Milor Fernandes, né? Com a Bíblia do Caos, e Paulo Leminski. E aí agora nós vamos ver aí uma atividade, né? A paródia é um gênero textual onde a criatividade deve ser explorada aliada ao conhecimento. Esse tipo de texto é uma imitação que pode ter um efeito cômico, contestador ou até de mudança de contexto. Para fazer uma paródia é preciso desconstruir e reconstruir um tipo de texto. Há diferentes e variadas possibilidades para compor ou apresentar uma paródia. Pintura, escultura, música, poesia. Mas nesta atividade você vai criar uma paródia de uma música. Pode ser qualquer tema ligado a questões sociais atuais. Para você escrever lá na sua paródia, tá? Fale de desemprego, de drogas ou de relacionamento, ok? Então, o que você vai fazer? Vai criar uma paródia musical e você vai ver que isso aí é muito divertido. Escolha uma música conhecida, tá? Faça a opção aí, uma coisa bem conhecida, defina o uso do instrumento, né? Leia e releia aqui essas instruções, né? Distribua cópias da letra depois que você fizer, né? E contextualize. Faça assim uma explicação bem boa do que você está fazendo. Gente, no início da nossa aula, eu fiz assim uma espécie de paródia com a música do Claudinho Bochecha, né? Fiz uma parte dela e botei uma parte de arte, é tão legal lá, tá bom? Procura lembrar aí e vamos ver o que você consegue aí com a sua paródia. Tchau, terminamos aqui.